Fala, concurseiro, como é que está a sua preparação para o concurso público em análises clínicas? Seja sincero. Eu sou Gildo Silva, farmacêutico especialista em análises clínicas, e estou aqui para te ajudar a conseguir a tão sonhada vaga no concurso público, tá bom? Seja você farmacêutico bioquímico, técnico de laboratório, biomédico ou biólogo, e até mesmo profissionais afins à área de análises clínicas. Esse é o canal do concurso público para análises clínicas. E é claro que a nossa aula de hoje, né, é uma aula introdutória, mas que vai te ajudar muito a resolver algumas questões básicas no concurso público, tá bom? E a gente vai falar sobre componentes do sangue. Então se liga, porque eu vou compartilhar a tela com você em 3, 2, 1. Bom, essa aula aqui é para você não perder ponto bobo, tá, pessoal? Não perder ponto bobo. Então você precisa entender bem os conceitos que vão ser abordados para que você não tenha surpresas. Afinal de contas, quando a gente fala de componentes do sangue, a gente está falando da parte básica, aquilo que você não pode vacilar no concurso público. Lembrando que a maioria da não classificação em concurso público reside o quê? Quando o candidato erra essas questões que são consideradas bem básicas. Tá? Olhando aqui para o nosso slide, falando em sangue, por exemplo, deixa eu até voltar aqui. O sangue, né, ele é um tecido conjuntivo líquido. Se ele é um tecido conjuntivo líquido, voltando aqui para a tela, se ele é um tecido conjuntivo líquido, a gente pensa num material especializado, onde tem uma matriz líquida, composta pelo plasma, e elementos figurados, hemácias, leucócitos e plaquetas, tá? Então, em prova, o sangue é definido como tecido conjuntivo líquido, tá? E por que isso importa? Porque o tecido conjuntivo sempre tem duas coisas, tá, pessoal? Células e matriz, tá? Se ele tem células e matriz, eu estou dizendo que no sangue a matriz é líquida e ela se chama plasma. E as células são os elementos figurados, constituídos por quem? Hemácias, leucócitos e plaquetas, tá? Então, se a banca disser que sangue só tem células, tá errado. Ele tem sangue, o sangue tem células mais plasma, tá? Vamos lá. Olhando para o próximo slide, eu tenho uma consideração a fazer, tá? Olha só isso aqui. Olha só, essa figura aqui. Eu vou colocar, deixa eu colocar o apontador aqui. Olha só essa figura aqui que eu tô mostrando para vocês. Imagina que você coletou o sangue, né, um anticoagulante, e levou para centrifugar, tá? Levou para centrifugar. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? A centrifugação, ela vai separar esses constituintes. Aqui, ó, a centrifugação vai separar esses constituintes por densidade. Tá, pessoal? Se ela vai separar por densidade, tudo que é mais pesado vai fazer o quê? Deixa eu botar aqui na caneta. Tudo que é mais pesado vai descer, tá? E o que é mais leve vai subir. Então, aqui você tem que ter atenção. Se você quer separar o plasma, você precisa que esse sangue seja coletado com um anticoagulante. Porque se ele coagular, você não vai ter o plasma, você vai ter o soro, tá? Então, um termo que cai é o seguinte: densidade é massa por volume. Em prova, hemácias são mais densas e logo elas vão ficar
aqui embaixo, tá? Aqui embaixo. Então, nesse slide, eu posso observar o seguinte, que após a centrifugação, você teve a separação de 3 camadas. Plasma, buff coat e hematócrito, tá? O plasma aqui em amarelo, o plasma em amarelo correspondendo a 55%, buff coat, essa parte esbranquiçada, tá? Correspondendo a 1%, e as hemácias, toda essa parte avermelhada, correspondendo a 45%. Tá? São 3 camadas clássicas. Em cima temos o plasma amarelo, é a maior parte, tá? Volume. No meio nós temos uma pequena faixa branca chamada de buff coat, e embaixo, na parte vermelha, nós temos o hematócrito, ou seja, que são as hemácias, que são os eritrócitos compactados, tá bom? Então, na pegadinha da prova, eles costumam fazer o seguinte, o hematócrito não são todas as células, é o volume da hemácia. Então, a banca adora confundir isso aqui na prova, na questão de prova, beleza? Falando sobre essa parte do anticoagulante, né? É só uma pincelada. Como anticoagulante, nós temos, vou colocar aqui, por exemplo, como anticoagulante, nós podemos ter o EDTA, o citrato, a heparina, tá? Se você tem um anticoagulante atuando, você vai ter ali na hora da centrifugação a formação do plasma. O anticoagulante ele vai impedir a coagulação, e isso vai manter o quê? Que os fatores de coagulação sejam circulantes. E esses fatores de coagulação não sejam consumidos. Tá? Então, aqui é simples e mortal na prova. Uma pegadinha. Coagulograma usa plasma, tá, pessoal? O plasma citratado. Se a banca mistura isso, você já sabe, né, o que marcar. Então, não vacila aí não. Tá? Não vacila aí. Se a gente fala sobre o plasma, né? Se a gente fala sobre o plasma, a gente vai falar sobre a constituição do plasma, a gente tem que olhar para o próximo slide com muito carinho. Vamos lá. Olhando aqui para o slide, eu vou deixar até a tela inteira agora. Eu falo o seguinte, que é a pegadinha mais comum do concurso público, que é essa aqui, ó. E eu vou colocar para vocês traduzir esse quadro. Gente, o plasma é o líquido do sangue quando eu colho como anticoagulante e centrifuga. Eu vou observar o plasma. Ele vai manter os fatores de coagulação, principalmente, né, preservados, principalmente fibrinogênio. Então, o plasma, gente, o plasma tem fibrinogênio. Tá? Então, o que eu falo com o que é o plasma? O plasma, isso aqui é de concurso, é clássico, hein? O plasma é soro mais fibrinogênio. Tá? Isso aqui é o plasma. E o que é o soro? O soro é o plasma menos fibrinogênio. Beabá das análises clínicas que você não pode confundir. Tá, pessoal? Isso aqui é o beabá de análises clínicas que você não pode confundir lá no seu concurso público, tá bom? Então, aqui é onde mora o perigo
E sim, tem gente que erra uma questão dessa. Voltando aqui para o slide, né, falando sobre a composição do plasma, a gente pensa no seguinte, deixa eu apagar aqui, né? Já que você entendeu lá esse conceito do plasma, vamos falar agora sobre a constituição dele, né? Que é importante. Quando eu falo... Está difícil apagar aqui. Quando eu falo na composição do plasma, eu estou afirmando o seguinte, tá? A banca, ela pode até perguntar sobre a porcentagem, mas o plasma é basicamente água. 90% de água. Mais de 90% de água. O resto é o que dá função. São proteínas, solutos, eletrólitos, nutrientes, gases, excretos, etc. Bom, se alguém disser que o plasma é quase tudo proteína, tá errado. É água. E qual é a função da água, gente? Transportar, funcionar como solvente, manter o volume, manter a temperatura. Tá, pessoal? Isso aqui é a função da água. A água no plasma é meio de transporte. Tudo circula dissolvido. Tudo é carregado por ali. O principal do componente do plasma é a água. E a função dela, que mais cai, é manter o volume e permitir o transporte. Tá? Quando eu falo desses solutos, por exemplo, eletrólitos, nutrientes, excretas, e aí eu destaco a ureia, a creatinina, tá? Os solutos são substâncias que vão estar o quê? Dissolvidas no plasma. Na prova, o que mais cai são eletrólitos e a forma de transporte, que é o CO2. Tá? O CO2 viaja muito como um bicarbonato. E isso aqui também é uma pegadinha. Tá? Olhando para o próximo quadro, e aqui eu gosto de falar, e também é uma parte que é chatinha, mas que a gente tem visu para isso, tem macete para isso, é só você lembrar o seguinte: albumina, globulina e fibrinogênio. As três têm as suas importâncias. Proteínas plasmáticas, né, com suas funções essenciais, num total são de 6 a 8%. Aqui, ó, no slide anterior. São de 6 a 8%. Sendo que, vamos de macetão agora, macete. Sendo que a albumina está em maior quantidade que a globulina, e a globulina tem maior quantidade, tem mais do que o fibrinogênio. Tá, pessoal? Isso aqui é uma tabela mental, tá? A albumina é mais abundante, globulina vem depois, fibrinogênio é o menor, tá? E o fibrinogênio é o que é o quê? O divisor de águas entre plasma versus soro. Tá bom? E a gente já colocou aquele macetinho lá atrás, como tem no ponto-chave aqui, a diferença entre plasma e fibrinogênio, que é sempre uma questão que cai em concurso público. E isso você não pode deixar de saber. Seguindo o baile, que o nosso objetivo é ser rápido e objetivo no concurso, nós temos o seguinte: a albumina, vamos destacar um pouquinho aqui a albumina, tá? A albumina, por exemplo, ela mantém a pressão osmótica. Pessoal, se a albumina cai muito, tá? Vamos supor que a albumina caia muito, ela vai ter dificuldade ali em manter essa pressão osmótica, que é a força que puxa a água para baixo, a força que puxa a água para dentro do vaso e evita um edema. Além disso,
ela também transporta um monte de coisa, como hormônio, bilirrubina, fármacos, tá? A pressão osmótica, ela é a pressão gerada pelas proteínas plasmáticas que tem água no sangue. Então, a albumina não é um fator de coagulação. Quem é a proteína que tem fator de coagulação, que tem função na coagulação, é o fibrinogênio. Tá? As globulinas, alfa, beta e gama, principalmente a alfa dividida em alfa 1 e alfa 2, né? Basicamente ali nós temos as globulinas que podem ser de transporte ou de defesa. Alfa e beta geralmente são de transporte. As gama-globulinas geralmente são relacionadas à defesa, GG, GA, GM, por aí vai. Então, a alfa-beta-proteína, por exemplo, é um marcador tumoral. E não deve ser confundida como alfa-globulina. Tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fiquem atentos nisso. Isso aqui é pegadinha de prova. O fibrinogênio, por sua vez, é uma proteína relacionada ali à coagulação. Ele é convertido em fibrina pela protrombina e se transforma ali e se forma com água, tá bom? Essa é a frase que resolve lá na sua prova. Então, o fibrinogênio está no plasma, mas não está no soro. Tá? Plasma tem fibrinogênio, soro não. Tá, pessoal? Então, essa é uma pegadinha clássica que você não pode errar. Plasma é o líquido sem coagular. Soro é o líquido após a coagulação. Qual a diferença entre eles? Quem é que dá essa diferença entre eles? Quem é que bate a martelada ali? É o fibrinogênio. E essa pegadinha é muito comum. Tá? Então, plasma é o soro mais fibrinogênio. E o soro é o plasma menos fibrinogênio. Tá? Beleza? Fechado? Então, você aqui já consegue matar essa questão. Vamos lá para o próximo slide. Falando sobre elementos figurados. Se eu falo de elementos figurados, pessoal, eu estou falando que em eritrócitos, hemácias, leucócitos e plaquetas. Tá? Então, o que são somente esses elementos figurados? São as partes celulares do sangue. Tá? Só os leucócitos são células completas, com núcleos e organelas. Tá? As hemácias não têm núcleo. Tá? E as plaquetas são fragmentos de uma célula que anteriormente era o megacariócito. Tá bom? Então, aqui está um conceito bem bacana. Tá aqui, ó. Aqui embaixo, deixei escrito aqui para vocês. Tá? No caso, as hemácias, o que eu destaco para vocês é isso aqui, ó. Vida média de 120 dias. Nos leucócitos, eu destaco vida variável de horas a anos, pode acontecer. E com relação às plaquetas, eu destaco isso aqui, ó. A vida média de 8 a 10 dias. Cada um com suas funções. Onde as hemácias têm aquela função do transporte de O2 e CO2, tá? A hemácia madura ela é anucleada, cheia de hemoglobina, tá? Não se divide. Os leucócitos, por sua vez, são células de defesa, são nucleares, têm organelas, podem sintetizar proteínas capazes de fazer degranulações de antígenos, podem fazer fagocitose, tá? E a banca adora também fazer pegadinhas com essas células. Já as plaquetas não é uma célula, tá? São fragmentos de uma célula. Ela atua principalmente ali na hemostasia, na formação do tampão plaquetário. Lembrando que são as plaquetas que dão um sinal químico, tá? O start, para fazer o quê?
dá início à cascata de coagulação. Tá bom? Agora, olha só uma coisa interessante no próximo slide. Lembra que eu falei para vocês? Gente, eu falei para vocês o seguinte, que é plasma, buff coat e células vermelhas. Na buff coat, e aqui a gente tem que ficar atento, tem leucócitos e plaquetas. Mas olha o que está escrito aqui no slide. Olho na tela. Olha só o que está escrito aqui. Eu fiz uma separação tipo rodapé de livro. A posição de cada um deles, tá? Até aqui, tudo bem. Agora, olha o que está na buff coat. E aí eu vou colocar um asterisco aqui. Olha quem está lá. Interface com eritrócitos, células jovens. Gente, isso aqui é uma baita de uma pegadinha. Por quê? Deixa eu circular aqui para vocês. Circular não, vou colocar um marca-texto. Vamos entender essa exceção aqui, tá? Vamos entender essa exceção. Se alguém perguntar para você o que tem na buff coat, na parte branca, categoricamente responda plaquetas e leucócitos. Mas, Agildo, por que você colocou lá no slide reticulócitos e eritroblastos? Isso tem uma explicação, tá? Lembra que a gente, quando fala na centrifugação, ele é separado por peso. As células são separadas por peso. As hemácias vão ficar lá embaixo, porque é uma parte maior, constitui um número maior de células, logo vai ser mais denso. Ok, né, Agildo? Ok. Porém, para você que está fazendo um concurso público, pode acontecer de colocarem eritroblastos e reticulócitos lá. Não ocorre. O que ocorre, pessoal, na prática clínica, dentro do laboratório, você pode observar um eritroblasto, um reticulócito, pode acontecer. Por quê? Se a gente está falando em separação por peso, volume, densidade, eritroblasto é uma célula que tem origem, né, para a diferenciação das hemácias, série eritroide. O eritroblasto, no seu processo de maturação na hematopoiese, ele vai perdendo o núcleo. Esse núcleo, quando é expulso da célula, ele deixa restos celulares. E esses restos celulares, nessa hemácia jovem, é o chamado reticulócito. Devido à densidade, tamanho, eventualmente, na centrifugação, quando você vai pegar um raspado daquele material para fazer por exemplo, uma lâmina, né, para observar os leucócitos, você pode acabar observando um eritroblasto ou observando um outro reticulócito. Porque devido à densidade, eles acabaram, né, aparecendo, se instalando ali naquele local. Mas eles não fazem parte da massa branca, tá, pessoal? Esse é o bizu de prova. Então, voltando aqui para a nossa tela, né? Eles podem aparecer nessa zona de transição, nessas condições patológicas, em que você tem um número aumentado de eritroblastos ou de reticulócitos, e devido à densidade dessas células, elas acabam aparecendo ali nessa faixa branca, tá? Isso, tá? Isso é um ponto-chave no nosso concurso. Onde? Qual a importância?
A Buff Coat, pessoal, como o próprio card aqui diz, o próprio card amarelo, nesse card aqui a gente observa o seguinte: a Buff Coat é utilizada para preparação de fregatos leucocitários concentrados, cultura de leucócitos, extração de DNA e detecção de parasitas intracelulares como Plasmodium malariae. E qual é a pegadinha da prova, Gildo? Meus queridos, a pegadinha da prova é exatamente aqui, ó. As questões podem afirmar que reticulócitos e eritroblastos fazem parte da Buff Coat normal. Isso é falso. Eritroblastos nucleados normalmente não circulam no sangue periférico. Se ele aparece é porque tem alguma patologia. Tá? Então, a presença desses eritroblastos ou de reticulócitos são indicativos de patologias. Tá? Isso fica bem predominante, bem marcado quando você tem a noção do que você está fazendo. Eles podem aparecer. Notem que é uma situação excepcional, tá? E que é muito observada na prática laboratorial. Pode ser observada na prática laboratorial. Tá? Quem é de bancada sabe o que eu estou falando. Então, visual de prova que você não pode perder. Olhando aqui para a nossa célula, para a nossa renovação desses constituintes, o que eu tenho a dizer é o seguinte: como essas células, né, com relação à renovação constante, como essas células têm vida média limitada, o corpo precisa produzir, né, o tempo todo essas células de medula óssea. O ponto da prova é o seguinte: as células sanguíneas não se dividem circulando, mas elas são produzidas e liberadas. E aí, cada uma vai ter o quê? O seu tempo médio de vida, depois que foi diferenciada. Tá? E qual é a vantagem disso? Quem ajuda a fazer isso? Células-tronco, onde você vai ter autorrenovação, diferenciação, proliferação. Olha só, normalmente, diariamente, 200 bilhões de eritrócitos são produzidos, 100 bilhões de plaquetas são produzidas e 70 bilhões de leucócitos são produzidos por dia. Então, vejam como a nossa máquina medula óssea é impressionante quando se fala na regulação dos constituintes do nosso sangue. Voltando aqui para a nossa tela, nós temos o seguinte, tá? Isso aqui é um passo a passo. Qual o primeiro passo? Célula-tronco pluripotente com capacidade para gerar qualquer tipo celular, tá? Tá na medula e ela começa a produzir, começa a dar origem a todas as células sanguíneas. Depois, ela começa a se diferenciar, tá? Em várias linhagens. Depois dessa diferenciação das linhagens, ela começa a desenvolver, ela começa a amadurecer esse fruto, tá? Ela começa a amadurecer esse fruto. Depois que ela amadurece esse fruto cai do pé. Ou seja, é liberado lá na corrente sanguínea. Tá? Liberado lá na corrente sanguínea. Se você levar isso para a prova, você já resolve toda essa questão. Tá? Já resolve essa questão tranquilamente. Tá bom? Vamos dar seguimento ao material. Entre diferenças estruturais, gente, isso aqui é muito mais para você massifique isso na sua cabeça. Leucócitos, com relação à sua estrutura, a capacidade que ele tem de sintetizar proteínas, de realizar fagocitose, tá?
produzir anticorpos. Além disso, tem um movimento ameboide, tá? Tem um movimento ameboide, ou seja, também fazer o quê? Lançar pseudópodes, tá? Em cima do antígeno. Já com os eletrócitos, a gente fala de células nucleadas como principal característica, e a gente fala, né, principalmente, que ela, por ser anucleada, ela alberga a hemoglobina, tá? Alberga a hemoglobina. E as plaquetas, como fragmentos celulares, tem ali aquela capacidade de formar o tampão plaquetário, liberar fatores de coagulação e ajudar a promover a vasoconstricção, além de formar a rede de fibrina, tá? Na sua essência, esses conceitos fundamentais devem estar bem sedimentados para concurso público. Olha que eu coloquei aqui em vermelho. A ausência de núcleo nos eritrócitos é uma adaptação evolutiva que maximiza o espaço para a hemoglobina, permitindo o transporte eficiente do oxigênio. Plaquetas são fragmentos, não são células verdadeiras, mas mantêm uma capacidade metabólica limitada através de pequenas organelas existentes ali na plaqueta, principalmente ajudando no sinal químico para dar início à coagulação e também na formação do tampão plaquetário. Aqui tem um quadro de resumão para vocês, tá? Tudo que a gente falou, pessoal, tudo que a gente falou tá aqui, ó, nesse quadro aqui em cima que eu coloquei para você. Ou aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Tá aqui em cima para você. Então, leve esse quadro para você. Leve esse quadro com muito carinho para que vocês possam ter sucesso aí na resolução das suas provas. Agora vamos falar sobre a questão de concurso público, né? Eu tenho aqui uma questão e quero que vocês leiam esse quadro que vai estar aqui na frente e resolvam essa questão. E é claro que eu vou responder a questão para vocês sem delongas e colocar o gabarito, tá? Olha só. Colocando a questão na tela. Então, pessoal, para a gente testar os nossos conhecimentos, tem aqui uma questão bônus, tá? Para que a gente possa trabalhar em cima de tudo que a gente viu agora. Vamos lá. Vou ler aqui para vocês, hein? Um técnico no laboratório realizou a centrifugação de uma amostra de sangue total coletada com EDTA. Após o procedimento, observou a formação de 3 camadas distintas. Sobre os componentes sanguíneos e o processo de separação, analise as afirmativas abaixo. Afirmativa 1. A camada amarelada superior corresponde ao plasma e contém fibrinogênio e representa aproximadamente 55% do volume sanguíneo total. 2. A fina camada esbranquiçada intermediária, chamada buff coat, contém exclusivamente leucócitos, sendo composta por células nucleadas completas com capacidade de síntese proteica. 3. O hematócrito, que corresponde à camada inferior vermelha, é formado por eritrócitos anucleados, que perdem suas organelas durante a maturação e possuem uma vida média de aproximadamente 120 dias. Última afirmativa: se a mesma amostra fosse deixada para coagular naturalmente antes da centrifugação, o líquido sobrenadante seria denominado o quê? Soro, e não conteria fibrinogênio. E aí, pessoal? Sem mais delongas, sem ficar enrolando muito, vamos para a resposta. Espero que você tenha pausado o vídeo e respondido essa questão aqui, ó. Tá tranquilo para você responder. Tem pegadinha? É claro. Mas vamos para a resposta, vamos para a resolução da questão. Então, pessoal, o seguinte, já falando aqui sobre o gabarito, a gente já começa a perceber que a gente teve pegadinhas aqui nessa questão, tá?
Então vamos comentar aqui as incorretas, tá? Para que você nunca mais caia nessa armadilha. Por que a afirmativa 2 é incorreta? Porque olha lá o que ele falou. Esse aqui é um erro clássico de confusão para o candidato. O que ele colocou lá? Que a Buff Coach contém exclusivamente leucócitos, enquanto que a Buff Coach contém tanto leucócitos quanto plaquetas, tá? Tanto leucócitos quanto plaquetas. Então, quando ele fala isso, exclusivamente leucócitos, ele automaticamente invalida e deixa essa alternativa, essa afirmativa número 2, falsa, incorreta. Embora as plaquetas sejam ali os fragmentos celulares anucleados, elas fazem parte dessa camada bem. Na afirmativa 5, tudo estava mil maravilhas, exceto por um detalhe. Olha só como é que são as coisas. Afirmativa 5 incorreta. Por quê? Olha lá. A diferença fundamental entre plasma e soro é: o soro é obtido após a coagulação e não contém o fibrinogênio, consumido lá na formação do coágulo. Ok. Mas, se você, Joãozinho, Zezinho, Mariazinha, não ficou atento na questão, você vai tomar toco. Preste muito bem atenção no enunciado, candidato. Preste muito bem atenção no que está escrito. Qual foi a pegadinha aqui? Como é que esse sangue foi coletado? Ele foi coletado com EDTA, meu jovem. Ele foi coletado com EDTA, mesmo que deixasse dele em cima da bancada e ocorresse a sedimentação espontânea, você ainda teria plasma, tá? E aqui ele está falando de soro. Olha aqui. Então, isso é um erro clássico de falta de atenção. A minha intenção aqui, claro, foi causar uma confusão mental, bater nos termos e fazer a confusão mental para que você fique esperto na hora do seu concurso público, tá bom? Então, para fechar, né, a gente fecha por aqui. Eu só tenho a agradecer, né, os seus minutões de atenção, os seus minutões de atenção que vão fazer total diferença para a sua aprovação, tá bom? Eu sou Gildo Silva, especialista em análises clínicas, aqui para te ajudar a passar um concurso. E olha só, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar e para geral que a Gildo Silva está na área para análises clínicas, tá bom? Até breve, até um próximo vídeo.